Eu não tenho um lar. Eu já tive, mas não mais. Meus filhos o venderam e não os culpo. Eu deveria ter estado lá para eles, especialmente naquele momento, mas eles só perderam uma mãe. Eu perdi uma parte de mim. Passamos 40 anos juntos. Ela foi meu primeiro beijo e tínhamos apenas 9 anos de idade. Ao longo de uma vida, construímos algo juntos, algo bonito e intricado, apenas para nós. Então ela morreu e fiquei para trás. Depois disso, me senti tão sozinho. A companhia de outras pessoas, até mesmo a dos meus próprios filhos, parecia errada. Vazia e frágil, como papelão. Nenhum consolo. Eu havia perdido metade de mim mesmo, e doía como um inferno. Durante o funeral, tive que sentar lá e comer sanduíches que minha filha havia preparado em um prato, ouvindo oferendas tristes de pessoas que estavam cientes do buraco no meu peito, mas não podiam fazer nada a respeito. E como uma nuvem negra, o pensamento da minha casa vazia desceu sobre mim. O que eu ia fazer quando todos voltassem para suas famílias? Quando meus filhos finalmente voltassem para suas vidas? Foi apenas na primeira noite depois de me hospedar no Hotel Dunhaven que eu entendi a gravidade da minha decisão. Eu não estava voltando. Eu não ia fingir que a vida ainda tinha sentido. Sentei-me no meu quarto, pedi uma bebida e esperei. E 15 anos depois, ainda estou esperando. Mesmo depois de fecharem o hotel, mesmo quando o prédio desmoronou, quando o papel de parede descascou, estranhos saquearam e a madeira começou a apodrecer, eu permaneci. Envelhecendo, mas ainda vivo. Este lugar me tornou um homem diferente. Tive que me adaptar. Sou um catador, um invasor. Desesperado, frio e faminto, mas é a ausência dela que sinto mais como uma dor no peito. Mesmo depois de todo esse tempo. Talvez eu esteja me punindo. Eu não sei. Acho que só queria ser outra pessoa e este lugar fez isso acontecer. Parece uma vida atrás que eu ficava no meu jardim e grelhava hambúrgueres em uma churrasqueira, ouvindo meu futuro genro tagarelar sobre futebol enquanto minha esposa e filhas riam ao longe. Estou tão distante daquele homem que não tenho certeza se já fomos a mesma pessoa. Agora, só existe este hotel. Que lugarzinho especial. Dunhaven. Maçanetas de latão desbotado em cada porta. Carpetes vermelhos estampados pelos corredores. Barato, mas elegante. Maior por dentro do que a maioria das pessoas espera. Eu não sei como o encontrei, mas encontrei, e agora sou o único cuidador dele. Ocasionalmente, caçadores de fantasmas chegam a Dunhaven achando que ele é assombrado. As histórias geralmente se concentram nas vítimas do assassino mais infame do hotel. Um gerente que envenenou centenas de hóspedes e cujas ações finalmente forçaram o prédio a fechar permanentemente. Ninguém conseguia descobrir exatamente o que ela usou ou como conseguiu. Houve preocupações com mofo preto. Talvez alguma substância química desconhecida ou um alucinógeno ilícito. Seu depoimento não passou de uma histeria incoerente e ela passou seus últimos dias em um asilo. Ninguém podia dizer com certeza o que aconteceu, mas o estrago foi espetacular. Ao longo de 18 anos, dezenas de pessoas morreram e não foi por alguma doença mundana. Elas implodiram em loucura brilhante, fermentando em cantos escuros enquanto suas mentes se enchiam de buracos. Levou meses para que a extensão da loucura ficasse clara. Um hóspede se enforcou com um salto do telhado. De cabeça para baixo, como um mergulhador olímpico. Um médico, morreu tentando remover o próprio apêndice na sala de jantar enquanto os outros hóspedes continuavam a comer. E um grupo de crianças de 11 anos, visitando a costa em uma excursão escolar, se reuniu uma manhã no saguão e espancou até a morte o membro mais fraco enquanto a professora observava, avaliando cada criança pelo seu desempenho. Os hóspedes que ficaram aqui durante esse período sonhavam com alcatrão fervente, oceanos vermelhos, sangue até onde a vista alcançava. Eles se deleitavam em sua própria destruição, suas mentes derretendo nas bordas enquanto a moralidade escorria solta como cera quente. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Mesmo quando estava aberto, a equipe, uma rotação constante dos adolescentes da cidade, odiava e temia o lugar na mesma medida. Metade dos quartos eram proibidos para hóspedes e funcionários, mesmo naquela época. Os novos contratados às vezes quebravam as regras, mas apenas uma vez. Aqueles que serviam comida para a mulher no quarto 312 descobriam que ela sussurrava coisas tão estranhas para eles através da porta fechada. A maioria a achava inofensiva no começo, mas não depois de voltarem para casa e verem suas mãos pálidas debaixo de suas camas, ou a encontrarem dobrada dentro de suas geladeiras murmurando reflexões sombrias de seus próprios pensamentos privados. Se você prestar atenção ao visitar o Dunhaven, pode notar que pregada na parede de cada andar e sala da equipe há uma lista desses quartos proibidos.
Os funcionários atentos teriam notado que o quarto 312 estava nessa lista, com a observação de que todos os pedidos de serviço de alimentos para seu ocupante deveriam ser ignorados. Desde que o hotel se tornou abandonado, carrego uma cópia da lista comigo o tempo todo, juntamente com alguns acréscimos próprios. Alguns quartos são relativamente seguros. É fácil entrar no quarto 804 e evitar a poltrona de couro vermelho que dissolveu mais de alguns hóspedes geriátricos em busca de uma soneca ereta. Mas outros quartos são uma sentença de morte. No quarto 614, algo estranho vive debaixo da cama e tem um alcance anormalmente longo. Seus membros distorcidos são capazes de alcançar corredores e contornar cantos, e são habilidosos em manobrar o sistema de ventilação para pegar qualquer alma infortunada que tenha deixado seu cheiro no quarto. Em vários andares, você pode notar grades e dutos de ventilação com coberturas danificadas, e, apesar dos melhores esforços do gerente, você quase sempre encontrará um resíduo acastanhado escondido em lugares de difícil acesso, como a rosca de um parafuso ou na costura de uma solda. Este será um dos lugares onde o residente do quarto 614 finalmente alcançou uma vítima com consequências violentas. Pelo que li nas anotações do então gerente, ele podia esperar horas antes de atacar. Meu Deus! Dunhaven é algo especial. Um para-raios. Uma lâmpada de vidro no meio de uma explosão. 1000 histórias compõem uma história tão bizarra que levanta questões sobre a cidade. Como alguém poderia ignorar este lugar? Como alguém poderia mantê-lo em segredo? Você não encontrará referências a este lugar online e suspeito que haja uma conspiração, um dossiê talvez enterrado nas profundezas dos arquivos de Westminster. Se for o caso, só pode oferecer um vislumbre do entendimento que adquiri vivendo aqui. Tudo de que preciso está no hotel. 9 andares, 600 quartos. Nas proximidades, uma costa galesa em ruínas e um mar cinzento onde coisas antigas são trazidas pela maré. Toque o solo ou areia em qualquer lugar entre o hotel e a água e saiba que ficar aqui é se colocar no caminho de uma história tão antiga que corre o risco de esmagá-lo sob seus passos. Não me surpreende que o Dunhaven ainda esteja de pé, mesmo anos após o fechamento. Do lado de fora do portão da frente, há 3 tratores enferrujados. Eles vieram para demolir tudo, mas isso foi há 12 anos. Onde estão os homens? Coletes amarelos e capacetes de segurança estão espalhados pelo chão, jogados lá em pânico. Duvido que os planos de demolir o Dunhaven ainda estejam em andamento. Acho que é para o melhor. O que eles fariam com a escadaria? Foi fechada com tijolos quando cheguei, mas desde então eu a abri, embora tenha levado algumas semanas exaustivas com um martelo. Na época em que havia funcionários, eles reclamavam sem parar do proprietário por mantê-la fechada. Eles não entendiam por que tinham que subir e descer as escadas principais, onde os hóspedes frequentemente os repreendiam por atrapalhá-los. Um olhar para a escadaria proibida e eu entendi perfeitamente por que ela tinha sido lacrada. Era enorme, muito grande para um prédio como este. Deixei cair um tijolo e nunca ouvi ele cair. Iluminei com uma luz e contei mais do que apenas 9 andares. Muito mais. Doeu olhar para o ponto de fuga. De repente, o chão sob meus pés parecia muito menos sólido. Eu estava em pé sobre algo frágil, que dava para um abismo mais profundo do que eu já havia visto. Subi aquelas escadas por mais de um dia e não encontrei o fundo, mas encontrei expedições antigas. Figuras esqueléticas segurando o próprio pescoço, cobrindo suas bocas, rostos congelados em rictos de choro. A maioria parecia adolescentes perdidos, vestidos com jeans e moletons. Nos andares mais baixos, até encontrei alguns que pareciam oficiais militares da Grande Guerra. Ainda mais fundo, alguns esqueletos estavam envoltos em cota de malha antiga. Como você derruba algo assim? Você dirige uma grande máquina amarela para dentro dessa escadaria e tudo o que vai acontecer é que você vai perder sua grande máquina amarela. Eu evito esse lugar como se fosse radioativo. Quem sabe o que pode viver lá embaixo, se sustentando em coisas invisíveis. Em vez disso, passo meus dias indo de quarto em quarto, vasculhando as coisas que as pessoas deixaram para trás. Ouvindo o que as paredes têm a dizer. A história deste lugar é uma conexão assombrosa com tantas vidas esquecidas. Você pode senti-la como uma dor compreensiva. Um quarto está impregnado com um cheiro forte de sexo. As colunas da cama desgastaram o carpete, cavando sulcos nas ripas de madeira por baixo. Elas ainda rangem com um ritmo familiar, mas machuca os ouvidos ouvir. Como um rato maníaco riscando seu caminho por um corredor estreito. E é perigoso permanecer no limiar, arriscar até mesmo colocar a mão na porta. Você pode perder dias com seu efeito. Uma mistura intensa de pensamentos e emoções confusos, como ser possuído pelos sonhos incoerentes de outra pessoa. As poucas vezes em que tive a infelicidade de ser pego por seu efeito, acordei dias depois dolorido e privado de sono.
Eles lacraram o quarto nos anos 1930 após o quinto conjunto de fatalidades, e sabendo que sei, fico surpreso que tenha levado tanto tempo. As vítimas morriam de desidratação, úlceras de pressão, infecções graves e septicemia contraídas por meio de práticas insalubres. Em uma ocasião, a equipe arrombou a porta para encontrar os hóspedes desaparecidos, deixando para trás apenas roupas encharcadas e urina servida em taças de vinho. O que aconteceu lá dentro, eu não sei e não quero saber. Como todos os quartos proibidos, há um elevador de carga, um antigo elevador mecânico que alcança as mesmas profundezas da escadaria. Suspeito que quaisquer forças em jogo nesse abismo vazem para cima através do eixo aberto e entrem no hotel. Pode até ser a origem de todas as estranhezas. Não consigo encontrar registros de os elevadores de carga terem sido instalados ou mesmo usados para seu propósito original. Verifiquei o elevador de carga no meu quarto deveria descer diretamente através do bar no térreo, passando por vários bancos e pelo balcão. Mas seja qual for o caminho que ele realmente faz, parece contornar o espaço tradicional. Ele me envia presentes. Ou algo envia. Lá embaixo, na escuridão. Ao longo do meu tempo no Dunhaven, sempre ouvi algo se mexendo lá embaixo. Nada tão intenso como passos, mas também nunca foi especialmente silencioso. Poderia ter sido uma grade se abrindo em outro quarto para acessar o mesmo eixo, ou talvez algo se soltando e caindo. Mas uma vez que o hotel foi abandonado, os sons ficaram mais altos. Estrondos e batidas, surdos estrondos e talvez até grunhidos. Eu não poderia afirmar com certeza. Às vezes, eles poderiam me acordar, mas eu ficaria deitado com os olhos sonolentos e apenas uma vaga ideia do que o som tinha sido antes de voltar a dormir. Não pensei muito nisso por meses até que uma noite acordei exatamente como eu descrevi, confuso e exausto, mas algo estava diferente. Instintivamente, senti medo. Ficando imóvel, examinei o quarto, que estava iluminado fracamente pela luz da lua, e percebi que a grade do elevador de carga estava aberta. Estava frio e, durante o sono, eu tinha puxado as cobertas até o queixo, mas a janela estava fechada e logo percebi que a corrente de ar vinha de dentro daquele eixo antigo. Tremendo de frio e com medo, puxei as cobertas mais perto do meu rosto, e então veio um som vindo da escuridão. Um grito metálico terrível. Estridente, mas ensurdecedor. Algum mecanismo antigo sendo forçado a voltar à vida nas profundezas do prédio. Passou rapidamente e eu me perguntei o que era, mas antes que eu pudesse reunir coragem para levantar e fechar o elevador de carga, o som se repetiu. Agora eu estava completamente acordado e rapidamente percebi que seja lá o que fosse, estava muito, muito abaixo de mim. Isso me trouxe algum alívio, mas apenas um pouco, porque o som veio novamente. E então novamente. E novamente. E percebi, com horror crescente, que alguém estava operando o elevador, puxando a plataforma com uma mão sobre a outra no guincho, sacudindo a corrente e fazendo a ferrugem cair de uma máquina centenária. Novamente, um puxão após o outro, até que logo não havia pausa entre os esforços, então, congelado de frio e aterrorizado em minha própria cama, não pude mais negar o que meus ouvidos estavam claramente me dizendo. O elevador de carga estava se aproximando do meu andar. Por algum motivo, meu cérebro escolheu este momento para me lembrar de todas as crianças que desapareceram no Dunhaven ao longo dos anos. De incontáveis pais que passaram algumas horas no bar abaixo, apenas para retornar a seus quartos e não encontrarem nada além de lençóis bagunçados e outros sinais sutis de luta em pânico. E eu imaginei o que essas crianças passaram. Eu as imaginei como eu, deitadas na cama, ouvindo o elevador de carga se aproximar com um mecanismo lamentoso, incapazes de afastar o pensamento de que algo havia entrado no espaço fechado e estava se puxando inexoravelmente em direção a elas. Elas puxaram as cobertas sobre os olhos para se esconder? Elas se arrastaram debaixo da cama? Elas esperaram com a respiração suspensa enquanto o som estridente parava e então ouviam um som quieto de músculos inumanos saindo daquela pequena caixa de metal? Elas imaginaram que, se ficassem imóveis, perfeitamente imóveis, poderiam escapar e devorar alguma outra criança? Essas estratégias realmente funcionaram alguma vez? A essa altura, meus nervos haviam me dominado completamente. Eu não conseguia me mexer. Só podia observar até que, finalmente, o elevador ficou visível. Uma caixa completamente escura. Naqueles poucos segundos, encontrei a eternidade, cada um se estendendo além do que qualquer mente humana poderia suportar, enquanto eu encarava as profundezas sombrias do elevador de carga até que, finalmente, algo olhou de volta. Um par de olhos amarelos e uma única mão com 3 dedos se estendendo para segurar a escotilha aberta. Por um momento, o mundo parecia irrealmente tonto, mas eu não consegui quebrar a tensão. Só pude ficar deitado, tremendo e me perguntando se meu coração finalmente cederia e explodiria dentro do meu peito.
Não tenho certeza de quanto tempo realmente durou, mas no final, o braço se estendeu e fechou a grade, e o som de metal torturado recomeçou. Lentamente, o mecanismo se levantou e desapareceu de vista. Quando o sol nasceu, encorajado pela luz do dia, corri e me certifiquei de que a maldita coisa estava bem fechada, que nada mais estava à espreita logo fora de vista. Por um breve momento, me perguntei se poderia ter sido um sonho, mas as marcas frescas de arranhões no interior do eixo do elevador de carga diziam o contrário. Decidi trocar de quarto. Mas isso não seria o fim. Se escolhesse um quarto sem um elevador de carga, não levaria menos de uma semana para que outro aparecesse na parede. Não importava o quanto eu me mudasse, tudo o que consegui foi espalhar essas malditas coisas por todo lugar. Não havia como evitar aquilo. Na maioria das vezes, ele passava pelo meu quarto, rodas rangendo enquanto arrastava a si mesmo do porão para sei lá onde. Mas algumas noites a grade se abriria e aqueles olhos amarelos me encarariam das sombras. E embora nunca saísse e trouxesse meus piores pesadelos à vida, eu não conseguia parar de olhar para ele, nem conseguia deter o medo paralisante que ele me instigava. Obviamente, estive em risco no Dunhaven no passado, mas isso sempre aconteceu porque entrei em um dos muitos quartos proibidos. Essa foi a primeira e única vez que algo no Dunhaven pareceu notar a minha presença e, o que é pior, perseguir. E ele perseguia. Não importava qual quarto eu escolhesse, um elevador de carga logo aparecia, pouco depois, aquela coisa o seguia. Não todas as noites. Às vezes, tão raramente quanto apenas uma vez por mês. Mas com que frequência você precisaria passar por isso para que isso o afetasse negativamente? Ficava cada vez mais difícil dormir. E ainda assim, de alguma forma, impossivelmente, ficou mais estranho. Cerca de um ano depois de tudo ter começado, acordei e vi o elevador de carga já no meu andar. Iluminado como estava pelo sol da manhã, pude imediatamente ver que não havia nada à espreita com aqueles olhos amarelos, mas isso não significava que estava vazio. Algo havia sido cuidadosamente colocado na plataforma, centralizado, quase como uma apresentação. Um relógio de bolso velho e quebrado, com uma tampa de latão desbotada. Sujeira e lama cobriam o seu interior e exterior, mas ainda tive a impressão de que ele já foi valioso para alguém. Depois de polir um pouco, encontrei uma antiga inscrição na parte interna. Era o meu nome cristão, mas eu nunca tinha visto aquela maldita coisa antes e atribuía a uma coincidência. Depois disso, os presentes continuaram chegando. Uma variedade peculiar de lembranças sentimentais de Deus sabe quem. Um álbum com fotos de um jovem na RAF. Uma declaração missionária do mesmo homem sobre seu tempo pregando na África, julgando pelo nome comum. Nada disso significava nada para mim. Às vezes, até havia efeitos práticos, como um gorro de lã no inverno ou um bom par de botas depois que as minhas se desgastaram. Levaria anos para eu colecionar essas coisas estranhas antes de notar uma relação curiosa. Se eu exibisse o presente mais recente em qualquer lugar do meu quarto onde pudesse ser visto pelo elevador de carga, as visitas noturnas rangentes paravam. Dessa forma, acho que encontrei o único presente real que eu queria, que era simplesmente ser deixado em paz para poder dormir tranquilamente. Nessa época, notei que alguns dos meus pertences pessoais desapareciam. A maioria deles eram coisas que eu não me importava. E os furtos eram tão raros que mal valia a pena se preocupar, especialmente considerando as noites sem dormir passadas encarando aqueles olhos por horas a fio. Mas o que mais me angustiava era uma caixa de lata cheia das últimas cartas que recebi da minha filha. Eu não as tinha lido, as coisas azedaram entre nós depois que parti e eu sabia para onde estavam indo. Mesmo assim, era bom tê-las, saber que elas existiam. Além disso, os furtos eram insignificantes e logo pararam, mas os presentes continuam chegando uma ou duas vezes por semana até hoje. De certa forma, isso apenas intensifica minha conexão com o lugar. Não sei porquê, mas, entre todos os estranhos ocupantes do Dunhaven, é aquela coisa que mais temo. É a maneira como ela me olha. Não sei como descrever. Eu só vi o rosto dela uma vez. Um pesadelo vivo que assombra-me até hoje. Tudo começou com 3 estudantes de cinema que encontrei enquanto eles vagavam pelo saguão admirando toda a destruição bonita. Eu os peguei quando eles brincavam sobre voltar ao Dunhaven para filmar um filme de terror completo, risadas infantis ecoando pelos corredores. Os sons pararam quando me ouviram se aproximar, então houve um momento de hesitação enquanto eu passava por uma das portas meio bloqueadas em busca desses intrusos barulhentos, e todos nós nos encontramos cara a cara. 2 deles, jovens rapazes, pareciam desconfiar de mim. Um deles até fechou o punho enquanto o outro apertou firmemente a câmera, como se pudesse usá-la como um porrete. Mas a jovem mulher entre eles esperou apenas um instante antes de sorrir, estender uma mão em busca de um aperto de mãos, e declarar: "Oi."
Ela tinha uma semelhança passageira com minhas filhas, mas isso foi suficiente para explicar o que aconteceu, suponho. Nós conversamos. Ao contrário dos outros, quando eles me pediram para entrevistá-los, eu realmente concordei. E, ainda mais estranho, foi bem na maior parte do tempo. Pelo menos até certo ponto. Suponho que vocês estejam interessados na história do gerente, eu perguntei enquanto lhes entregava suas xícaras de chá. Eles acharam que eu não os notei inspecionando as canecas. Acho que ficaram surpresos ao encontrá-las limpas, mas aprendi a não levar esse tipo de coisa para o lado pessoal. Na verdade, respondeu a jovem mulher, Raquel, estamos interessados em apenas um quarto. Parte de um projeto em que estamos trabalhando sobre história familiar. O irmão do meu avô, ele desapareceu aqui quando era jovem. Eles eram, um tanto conservadores, ela riu, então minha mãe não sabia de nenhum detalhe. Ninguém falava sobre isso, basicamente. Mas o Craig aqui. Um dos homens acenou. Ele fez algumas investigações e encontrou o nome do meu tio registrado em alguns velhos arquivos digitais da polícia. Acontece que meu tio desapareceu enquanto estava hospedado aqui. Não é incrível? Depois disso, começamos a ler sobre toda a história deste lugar e pensamos que isso renderia um ótimo projeto. Então, bem, aqui estamos. Uma história comum, comentei. Você não acontece de saber em qual quarto ele estava hospedado, não é? 614, ela respondeu com um sorriso. Então esse será o foco do nosso projeto. Meu coração afundou na garganta. Tudo que li sobre aquela coisa no 614 me dizia que era um assassino implacável, e não havia lugar seguro no hotel. Lembrei-me de ler o relato do gerente sobre uma jovem empregada sendo arrastada pelos encanamentos do vaso sanitário no 9º andar. Sua mão tremia enquanto ele registrava os detalhes, a expressão no rosto dela, o som de seus ossos quebrando, o momento em que vísceras escorreram de sua boca e toda a luz finalmente se extinguiu naqueles olhos. VV, você não pode entrar lá, eu gaguejei. Por que não? Um dos homens perguntou defensivamente. A jovem mulher lançou-lhe um pequeno olhar. É difícil dizer o que era, mas definitivamente havia desaprovação ali. É proibido, eu disse. Sem acesso. E além disso, não é seguro. Por que você diria que não é seguro? Ela perguntou. Asbesto, respondi um pouco rápido demais. Eu não teria convencido ninguém com aquela atuação. Então teremos que consultar um médico, Craig acrescentou. Ele tinha uma expressão de satisfação consigo mesmo e claramente não gostava de receber ordens. Lentamente, com base nessa expressão e em sua resposta, percebi para onde essa conversa estava indo. Ou melhor, onde ela já estava. Por que vocês precisariam consultar um médico? Perguntei. Bem, você nos pegou quando estávamos indo embora, Raquel disse. Estamos aqui desde as 5 da manhã, e já filmamos tudo o que precisávamos do hotel e do quarto onde meu tio desapareceu quando ouvimos. Vocês precisam sair. Agora. Levantei-me e imediatamente fiz a minha melhor impressão de um velho louco, que, na verdade, pode não ter sido uma grande interpretação. Acho que foi por volta da 3ª xícara que joguei em suas cabeças, fazendo-as se espatifar contra a parede em uma chuva de cerâmica, que eles finalmente entenderam a mensagem. Ainda assim, eu os persegui. Para fora da porta. Pelo corredor. Então, descendo uma escada após a outra até que em breve todos nós estávamos atravessando o saguão. Os jovens rapazes me gritavam, mas não conseguiam se trazer a atacar um velho, enquanto Raquel apenas chorava nos braços de Craig, que estava particularmente protetor. Mas eu não cedi, nem mesmo quando um sentimento de arrependimento passou por mim ao ver o rosto lacrimoso daquela jovem mulher. Ela não estava tanto com medo, eu acho, apenas abalada por ver alguém em quem aparentemente confiava virar contra ela. Foi uma cena fria. Eu tive que desempenhar um papel feio. Mas o arrependimento não durou muito. Eles não tinham muito tempo. Em meio à empolgação, fui o único que percebeu os estranhos sons abafados que percorriam algumas das saídas de ar nos corredores. Ou a maneira como, enquanto eles estavam parados junto à porta do hotel, momentaneamente desafiadores enquanto eu gritava obscenidades, havia um movimento sorrateiro nas pilhas de lixo que se acumulavam no saguão. Algo estava lá embaixo conosco. Eles podem ter confundido isso com apenas um rato. Mas eu sabia melhor. Eventualmente, eu os tirei dali, mas não antes de um dos jovens homens e eu finalmente nos envolvermos em uma briga. Nada grave. Eu o empurrei, um último empurrão para atravessar a entrada, e instintivamente sua mão se estendeu e me acertou o lábio. Sangrando, eu me certifiquei de que ele saiu e fechei a porta, cuspindo no vidro sujo. Sangue e saliva escorrendo pela janela. Eles ficaram horrorizados do outro lado antes de finalmente se virarem para ir embora.
Eu observei enquanto os dois homens consolavam a jovem mulher a caminho de seu carro. Então, virei-me, pronto para voltar ao meu quarto e começar a me sentir lamentável. Eu estava a meio caminho da escada mais próxima quando ouvi a porta se abrir. Não há desculpa. Meu Deus, Craig, ele provavelmente tem 80 anos, precisamos ter certeza de que ele está. Ela deve ter ficado surpresa quando viu a estranha mão brilhante que segurava seu tornozelo, pois houve um momento de tão silencioso que era fácil perder. E então veio o grito. Ela foi puxada de costas e arrastada lentamente. Quando seus dois protetores arrombaram a porta atrás dela, tiveram apenas tempo suficiente para perceber sua posição antes que seus próprios gritos de socorro começassem. Eles caíram com batidas quase cômicas, os braços se debatendo na pilha de lixo que cobre o chão, a uma altura de tornozelo, enquanto algo invisível os puxava em uma direção. A escadaria. A porta secreta escondida na sala dos funcionários atrás do balcão de check-in. No momento em que percebi para onde estavam indo, os dedos de Raquel já estavam agarrando o painel de madeira em uma tentativa desesperada de parar a si mesma. Mas era inútil. Eles poderiam gritar ou lutar o quanto quisessem. O 614 ia pegá-los. Iria puxá-los por história após história naquela escadaria escura e sinuosa até conseguir arrastá-los para o quarto acima. Por um momento, me perguntei como isso poderia acontecer. Todas as outras entradas ainda estavam fechadas com tijolos, mas então me lembrei do dente que eu havia encontrado uma vez em uma saída de ar impossivelmente pequena. Nada dizia que eles ainda tinham que estar vivos do outro lado. Talvez tenha apenas feito um pequeno buraco na entrada lacrada que permitisse que se contorcesse para baixo, e isso era tudo o que precisava para trazê-los de volta. Os olhos de Raquel se encontraram brevemente com os meus. Eu li tanto sobre o destino das pessoas que foram arrastadas para o 614. Eu não estava pronto para ver isso acontecer com alguém na minha frente. Eu precisava fazer algo. Vasculhei o lixo até encontrar a coisa mais próxima do que eu esperava. Uma antiga garrafa quebrada com a borda serrilhada. Quando olhei para cima, as três figuras haviam desaparecido pela porta aberta, mas eu tinha que esperar que ainda houvesse tempo. Quando entrei na escadaria, notei que algumas das grades estavam tortas e danificadas e estavam manchadas de cabelo e sangue. Pensei que talvez já fosse tarde demais, mas então ouvi acima de mim os soluços abafados de Raquel. Não tenho certeza se já subi degraus tão rapidamente em toda a minha vida. Um andar acima, encontrei-a de cabeça para baixo, segurando-se em outro conjunto de grades, lutando pela vida. Atrás dela estavam os dois homens, quebrados e mutilados. Logo percebi que os braços os haviam puxado através da pequena abertura nas grades, matando-os, mas criando espaço suficiente para a mulher menor passar em segurança. A visão deles era horrível. Eles me lembravam de mariposas presas em uma teia de aranha, envoltas e quebradas, membros espalhados, asas meio rasgadas. Mesmo tão calejado como sou, não pude deixar de fazer careta quando olhei para Raquel e vi que o sangue e as vísceras que a cobriam não eram dela. Nesse momento, ela já estava a quase 1 metro ou 2 de distância do meu alcance. Então, em vez disso, subi mais um andar e, usando uma vassoura próxima, puxei o próprio braço para perto e agarrei-o com uma mão. Em seguida, com outra mão, comecei a serrar. O vidro estava serrilhado, mas eficiente. A própria mão não era realmente humana. Era macia e esponjosa, seu sangue tinha cor de creme, e embora sua carne macia e quase anfíbia se moldasse perfeitamente ao redor de sua perna para fornecer uma ótima aderência, sua pele cedia facilmente ao vidro. Com apenas alguns movimentos cortantes bruscos, ela foi forçada a soltar e se afastar. Até hoje, eu me pergunto se o que aconteceu em seguida foi intencional. Um ato de rancor. Ela afastou Raquel com um movimento e ela caiu como uma pedra, desaparecendo de vista. Ela não chorou. Talvez até tenha desmaiado nesse ponto. Mas ela caiu tão rapidamente na escuridão que fiquei lá, gaguejando, incapaz de processar a perda brutal. Esperei enquanto os minutos se arrastavam, gritando lá embaixo e esperando desesperadamente por uma resposta, mas não havia nada. Apenas silêncio. Um silêncio brutal e assombrador. No final, simplesmente tive que aceitar que ela se foi. Perdida. Eu saí, naquela noite, deitei na cama pensando se ela iria cair para sempre, gritando desesperadamente no vazio. Ninguém estava lá para pegá-la. E se existe um fundo nesse pesadelo, ela não sobreviveria a um encontro com ele. Não com aquela velocidade. Adormeci esperando que houvesse um fundo. Que ela o atingisse tão rapidamente que acabasse com seu sofrimento instantaneamente. Mas fiquei incerto disso quando, apenas alguns dias depois, acordei e encontrei o elevador, pronto como sempre, com um novo presente. A câmera dela. Não um dispositivo de gravação como os dos caras. Era uma câmera digital que ela usava ao redor do pescoço.
Ela só a usou uma ou duas vezes perto de mim, tirando algumas fotos esporádicas de grafites ou de um quarto vazio. Quando chegou até mim, estava meio quebrada, mas não foi difícil encontrar um cabo de carregamento para poder ver as fotos que ela havia tirado. As primeiras dúzias eram coisas comuns, mas depois, bem, mostrava a escadaria. De alguma forma, ela havia chegado a uma das grades e, a partir daí, a um patamar. Mas ela deve ter se perdido, porque essas fotos mostravam novas portas e lugares que eu nunca havia visto. Até onde ela poderia ter caído? Havia fotos estranhas e desfocadas. Embaçadas. Escuras. Difíceis de entender. Vi uma catedral em uma planície de concreto árida, vitrais com santos irreconhecíveis fazendo coisas terríveis. Quartos escondidos com gramofones antigos e móveis eduardianos, pinturas na parede de pessoas com olhos de mais ou de menos. Uma foto, a melhor em termos de clareza, mostrava o que parecia ser o saguão de um antigo prédio de apartamentos à noite, com telhas do teto caindo para um chão abandonado enquanto um velho olhava fixamente para o fotógrafo com horror. Ainda mais estranha era a forma que pairava sobre seu ombro. Um espectro aterrorizante de uma mulher morta há muito tempo. As fotos continuavam, visões como essas e outras. Não posso descrever todas elas, exceto dizer que proporcionavam uma visão aterrorizante dos mundos impossíveis contidos abaixo. Céus alienígenas. Luas estranhas. Talvez o pior de tudo, a visão de uma cama de criança através da fresta de uma porta de armário. Deus sabe o que espreita lá embaixo, mas não me surpreenderia se esse labirinto fosse a origem de todos os pesadelos da humanidade. Mas foi a última foto que mais me cativou. Ela mostrava a escadaria olhando para cima na escuridão, apenas o leve indício de luz pálida filtrando-se com uma chuva de poeira. E eu percebi, se havia luz vindo de cima, ela tinha que estar bem perto do topo. Talvez, depois devagar, ela tivesse encontrado um caminho para a segurança? Eu precisava ver se ela ainda estava viva. Se ela realmente estivesse tão perto, eu poderia alcançá-la e ajudá-la, desde que ela não tivesse se movido para outro lugar. Mas primeiro, eu precisava ter certeza de que era realmente ela que ainda estava lá embaixo. Por mais que a esperança tivesse me agarrado naquele momento, eu não sou idiota. Nenhuma das fotos mostrava claramente quem as havia tirado, e o fato de a câmera ter chegado no elevador significava que, em algum momento, ela provavelmente tinha caído nas mãos da coisa de olhos amarelos. Eu precisava de uma maneira de verificar a escadaria sem me colocar em perigo. Isso está longe de ser a coisa mais adequada que já fiz, mas voltei para o saguão, encontrei as chaves do carro que um dos rapazes em pânico havia deixado no chão e revirei os pertences deles até encontrar o que procurava. Outra câmera, esta capaz de gravar vídeos. Em seguida, depois de algum planejamento cuidadoso, subi até um andar seguro da escadaria e abaixei a câmera usando uma corda. Eu não tinha como saber o que ela estava vendo. Eu pensei que, se ela estivesse lá embaixo e visse a câmera, ela gritaria. Caso contrário, eu teria que puxá-la de volta, assistir ao vídeo e ver por mim mesmo. Eu tinha cerca de 1 quilômetro de corda, o que achei que era o suficiente para fazer o trabalho. Em qualquer lugar em que a câmera tivesse tirado a foto, ainda havia luz ambiente vindo de cima para ver algo. Certamente, a 1000 metros lá embaixo, não haveria nada além de escuridão total. Ainda assim, eu abaixei tudo, amarrei e o deixei lá por alguns minutos enquanto deixava meus braços se recuperarem. Não era exatamente pesado, mas também não era nada. Eu estava prestes a levantá-la de volta quando algo mudou. Meus dedos mal tocaram a corda quando o nó apertou. As fibras estalaram. O ritmo do balanço mudou. Com uma mão, testei a carga. Não se moveu nem 1 centímetro. O que quer que estivesse pendurado na outra ponta era muito pesado para ser uma câmera, e havia algo profundamente errado com a forma como a corda estava rangendo de um lado para o outro na haste. Algo estava lá embaixo. E estava escalando a corda. Rapidamente. Muito rápido para eu perder mais tempo processando. Peguei uma faca que me certifiquei de manter comigo e comecei a serrar freneticamente. Mas a corda não parava quieta. Ela se movia com tanta força que ameaçava puxar a faca da minha mão. Era uma tarefa quase impossível, e por mais que eu tentasse, não conseguia parar meus olhos de seguir a fina corda que desaparecia na escuridão vazia abaixo, esperando a qualquer segundo que essa coisa terrível aparecesse. Quão rápido ela pode se mover? Perguntei-me. Quão rapidamente ela pode subir 1000 metros? E se ela saltar apenas alguns andares abaixo? Ela teria apenas 10, 20, 30 metros para subir. Quanto tempo eu tenho? O suor escorria pelas minhas costas. Ele pinicava minha testa e deixava minhas palmas escorregadias. Tornava ainda mais difícil segurar aquela faca de cozinha frágil. Mordi meus lábios tão forte que sangrou,
tentando manter minha concentração, impedindo-a de vagar repetidamente em direção à escuridão. No final, restavam apenas algumas fibras apertadas quando a faca caiu das minhas mãos desajeitadas. Sem nem mesmo querer, gritei, desesperado e com medo, e me inclinei para tentar pegá-la antes que a gravidade a levasse para longe para sempre. Conforme a faca caía brilhando na sombra, 2 olhos amarelos surgiram. Brilhantes e ávidos, iluminados por uma inteligência malévola que eu nunca tinha apreciado antes. Eram pequenos, menores que uma ervilha, e estavam embutidos em uma cabeça deformada coberta por poucos fios brancos espetados, que a faziam parecer tanto anormalmente jovem quanto velha ao mesmo tempo. Talvez um dia humano. Quem sabe? Sobre um ombro curvado e musculoso, carregava o corpo de Raquel, enquanto usava as 2 mãos com 3 dedos para agarrar a corda e se puxar para cima, uma após a outra. Com uma daquelas enormes mãos, ele se esticou e por um segundo viu meu próprio futuro. Viu prender aqueles dedos grotescos semelhantes a larvas em torno da minha cabeça e esmagá-la como um melão. Ou ainda pior, viu-me puxando para as profundezas abaixo. Vivo, mas não morto, Deus sabe para quê. No último segundo, a corda finalmente se rompeu. A mão passou rente ao meu rosto por meros centímetros. Unhas amarelas, cegas e meio engolidas pela carne inflamada, quase roçaram a ponta do meu nariz. Seus estranhos olhos expressaram, por apenas um momento, uma espécie de triste surpresa antes de começar a cair. Não perdi tempo em sair dali. Corri mais rápido do que em anos até o hotel e depois, até o meu quarto, onde tranquei a porta e comecei a empurrar móveis para bloquear a entrada. Em pânico atordoado, vi o elevador de serviço e me lembrei daqueles olhos amarelos e daquela mão estranha, e o pânico tomou conta de mim novamente. Era certamente a mesma criatura. Então, passei o resto do dia trancando aquele maldito elevador de serviço. Prendi tábuas de madeira. Parafusei, martelei, coloquei peso. No final, até peguei um guarda-roupa de outro quarto e o deslizei para bloquear. Ainda assim, não parecia o suficiente. E nunca seria. Eu não conseguia tirar a imagem daquela maldita face da minha cabeça. Ela parecia triste. Parecia perdida. Meu Deus, todos aqueles presentes tinham vindo daquela coisa. A mera ideia me repugnava. De alguma forma, de maneira impossível, a realidade era pior do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado, e de repente eu agradecia que, por anos, ela tivesse permanecido escondida nas sombras do elevador de serviço. Ter visto aquela coisa monstruosa me encarando na luz pálida da lua, eu talvez nunca mais conseguisse dormir. Eu tinha que me perguntar o que ela era e por que tinha vindo atrás de mim. Então, esperei no quarto e tentei não dormir, mas não é fácil para um velho como eu. Depois de toda a agitação, a adrenalina e o medo, acabei adormecendo pouco antes da meia-noite e acordei de manhã, ainda sentado na cadeira, com o rosto voltado para o elevador de serviço. Todas as minhas preparações foram em vão. As tábuas foram arrancadas. A grade desencaixada da parede. O guarda-roupa derrubado. Lá, esperando por mim, como costumava fazer, estava o elevador com um presente do novo dia, embora este não coubesse tão bem dentro dele. Era Raquel. Dobrada. Comprimida. Ossos quebrados. Pele pálida. Sangue pingava espesso da plataforma e para dentro do meu próprio quarto, e com o coração pesado, percebi que era hora de me mudar novamente, porque eu nunca mais seria capaz de dormir tranquilamente naquele lugar sabendo que manchava o tapete. Eu queria vomitar. Queria correr. Mas não dava para esquecer uma vida inteira de experiência. Aquela coisa me havia presenteado, se eu escondesse, jogasse fora, eu sabia o que isso significava. Uma visita noturna. O rangido das antigas engrenagens. Uma noite sem dormir passada olhando para a escuridão e agora eu sabia o que estava à espera, seria 1000 vezes pior. Depois de talvez as 4 horas mais difíceis e extenuantes da minha vida, finalmente retirei Raquel do elevador de serviço e a coloquei sentada em minha cadeira. Ali, completamente exposta para aquela coisa horrível e deformada. Depois disso, senti confiança de que nunca mais queria colocar os pés naquele quarto novamente e comecei meus preparativos para me mudar. Nunca vou entender aquela criatura. Seus desejos e necessidades estão além da minha compreensão. Sua estranha obsessão por mim é repugnante. Não foi o suficiente torturar-me com o cadáver pobre de Raquel, ela havia colocado a velha caixa de lata das minhas cartas em uma das mãos dela. Por um momento, fiquei encantado em tê-las de volta, mas então eu abri e meu coração afundou. Todas estavam rasgadas em pedaços. Exceto por um pedaço de papel, no qual algo tinha escrito palavras com uma caligrafia assustadora e mal legível. As palavras soam para mim como um absurdo. Separadas, elas fazem sentido, mas juntas, o significado se perde para mim.
As reproduzo aqui apenas para lhe dar uma ideia de quão perturbada essa coisa deve ser. A melhor coisa que você pode fazer é pegar o corpo da garota e ir embora. Dar aos pais dela um fechamento. É tarde demais para os jovens. A criança perdida no quarto 614 já os devorou. Mas eu mantive esta perto. Eu a mantive segura e fiz o que pude para levar seu corpo para casa. Eu tentei entregá-la diretamente a você, mas falhei. Isso foi o melhor que pude fazer. Agora cabe a você seguir o resto do caminho. Você deve levá-la e deixar este lugar. Dunraven me mudou por fora, mas a você tem sido mudado por dentro. Meu trabalho é alimentar Dunraven e tenho feito isso por mais de um século, roubando pessoas e as depositando abaixo. Mas eu não consegui entender como você vivia acima por tanto tempo, quase como se o hotel desejasse isso. Ao longo dos anos, aos poucos, tem ficado claro para mim qual é realmente o seu papel. E estou lhe dando esta última chance de ir embora. Espero que esta carta o ajude a enxergar a verdade. Você foi manipulado. Assim como eu, você foi reescrito para se adequar às necessidades do hotel. Por que você tem escrito essas cartas para si mesmo? Elas são um absurdo. Eu vi o que você faz dia após dia. Eu o observo. Você tira fotos de crianças de outras pessoas e as emoldura. Você usa uma aliança de casamento roubada do corpo de um dos soldados no poço da escada. Você acaricia fotos de pessoas que nunca conheceu e sente falta de uma filha que nunca existiu. Agora entendo por que você está aqui, e espero que leve esta carta a sério. Quando Dunraven fechou, perdeu um zelador. Em você, ele encontrou outro.